Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um palpite do canal NerdBet do dia 11 de junho e hoje analisando os jogos deste domingo. Domingo aqui o canal com alguns clássicos pelo Campeonato Brasileiro. Também temos mata-mata na Holanda valendo vaga na Conference League. Então, grade de jogos bem interessantes. Separei aqui 12 jogos de valor para que possamos buscar os green com gols, operações simples, bilhetes personalizados. Você encontra tudo isso e muito mais aqui no meu canal. Então, parceiro, se você não tinha visto meus palpites e gosta, só fortalece deixando o like e se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe o vídeo para ajudar o crescimento do canal. Seja muito bem-vindos, seja bem-vindas e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notificação que trago palpites diariamente aqui no meu canal e conteúdo semanal para vocês, beleza? Tropa, então sem mais enrolação, bora analisar os jogos deste domingo. Começando a nossa primeira análise pelo jogo, um dos jogos mais importantes deste domingo, Twente vs Sparta, valendo vaga na Conference League. Esse jogo tem início às 9h30. A equipe do Twente vem a 6 vitórias consecutivas, o Sparta vem bem também. A equipe do Twente vem a 7 jogos jogando bem, em 7 saiu mais de 2.5, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E o Sparta em 4 de 5 saiu mais de 2.5. Vale ressaltar que em confronto direto, nos últimos 6 o Twente não perde, em 3 sofreu gol. É um jogo bem interessante entre essas equipes, vamos pegar alguns dados mais aprofundados aqui. A equipe do Twente atuando em casa é uma equipe muito forte, vem somando aí 6 vitórias e 2 empates, vem com 8 jogos de invencibilidade, é uma equipe que em 8 de 8 saiu mais de 2.5 gols, enfrenta o Sparta que atuando fora de casa vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota, em 4 de 5 bateu mais de 2.5, em 3 de 5 bateu ambos marca. Então será um jogo interessante. O último confronto na casa do Twente foi 3-3, claro, êxito com aquele que foi na casa do Sparta na rodada passada. Então para essa partida, acredito que será um jogo muito equilibrado, de tanto equilíbrio técnico, mas vejo o Twente sendo favorito para ficar com essa vitória. Então deixo um mercado para vocês para mais de 1.5 gols. E também deixo um duelo para casa vence. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos Ponte Preta vs Sport Recife, início às 11 da manhã. É um jogo de muito equilíbrio técnico, tanto é que as casas de aposta pagam uma odd bem justa e equilibrada entre essas equipes. A equipe da Ponte vem a 3 empates, uma vitória e uma derrota. E a equipe do Sport vem a 4 vitórias consecutivas, inclusive nessa sequência venceu o São Paulo fora de casa, acabou sendo eliminado nas penalidades. E o último confronto deu Ponte, na época era Hélio que era o treinador, agora não é mais. Então é o seguinte, a equipe da Ponte vem aí de 5 jogos, em todos eles bateu menos de 2,5 gols. O Sport vem a 5 jogos, em 4 deles bateu mais de 1.5 e ambos marca, sofreu gol nos últimos 4 jogos. Fora de casa, o Sport vem a 2 empates, 2 vitórias e uma derrota, em 3 bateu mais de 1.5. A Ponte em casa vem a 3 empates e 2 vitórias. Também bateu menos de 2,5 gols nos últimos 5. E na classificação é aquele dilema. O Sport é o quarto colocado com 2 jogos a menos. É o único que pode assumir a liderança isolada. E a equipe da Ponte é a 15ª colocada. Então será um jogo bem interessante entre essas equipes. A Ponte atuando em casa só tem uma derrota. E o Sport atuando fora de casa também só tem uma derrota, uma vitória e 2 empates. Então, seguindo a lógica e a linha de raciocínio, vou acreditar em um jogo para poucos gols. Um jogo para menos de 3,5 gols. Nessa partida é a nossa visão. E também acredito aí que será um jogo para Ponte Preta com empate. Vamos agora para a Áustria Bundesliga, Liga da Conferência. Também outro jogo que vale vaga é o jogo da Áustria Viena versus Lustenau, início às 12 horas. A equipe da Áustria Viena atuando em casa, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. E o Lustenau fora de casa
vem de 4 empates consecutivos, 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 2 confrontos é equilíbrio técnico. Para essa partida vou acreditar no mercado para mais de 1.5 e também vejo um jogo que pode sair mais de gols, então ambos marcas seria plausível também. Vamos agora para a Suécia, o jogo do Djurgården versus Norrköping, início às 12h30. Djurgården vem a uma derrota, 3 vitórias e um empate. Em 3 de 5 bateu mais de 1.5 e saiu ambos marcas em 2. E a equipe do Norrköping vem a 3 derrotas consecutivas. Nos últimos 2 confrontos deu Djurgården. O Djurgården, meu amigo, que atualmente é o 4º colocado em 12 jogos. E o Norrköping é o 7º colocado. Atuando em casa, o Djurgården vem fazendo a melhor campanha, 6 vitórias em 6 jogos. 100% de aproveitamento, e a equipe do Norrköping é o 5º melhor visitante, mas não passa pelo bom momento, vem oscilando. Então, para essa partida, vamos no Casa vence. Vamos agora para mais um jogo do País de Baixo, Eredivisie, rebaixamento playoff, o jogo do FCM versus Almere, início às 13 horas. A equipe do FCM, atuando em casa, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Almere, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, atuando fora de casa. Nos últimos 2 confrontos, a equipe do Almere ganhou 1, empatou 1. Será um jogo bem interessante. Mas não vou dar esse favoritismo ao Almere, nem ao M. Então vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols. É um jogo muito plausível para mais de 1.5 gols, apesar do Almere ter vencido o primeiro duelo. Então acredito que será um jogo para mais de 1.5. E se eu fosse deixar a opção do mínimo possível zebra, eu deixava fora com empate como a nossa opção. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro da Série A. Lembra que no início do vídeo falei que é dia de clássico? Então vai chegar o momento. Internacional versus Vasco, início às 16 horas. O Inter vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. Em 5 de 5 saiu mais de 1.5 e o Vasco vem a 1 empate e 4 derrotas. Em 5 de 5 saiu mais de 1.5. Nos últimos 2 confrontos deu Internacional. O Internacional que se recuperou aí e o Vasco continua oscilando bastante. Vem de um atropelo diante do Flamengo. Perdeu pelo placar de 4-1, só 4 gols no primeiro tempo do Mengão. O Vasco é o vice-lanterna com 6 pontos e o Inter é o 13º. O Inter atuando em casa. A equipe do Inter atuando em casa é uma equipe que vem fazendo a 9ª melhor campanha. Para essa partida vou acreditar numa chance dupla, casa com empate e também acredito no jogo para mais de 1.5 gols. Vamos agora para o Clássico Paulista, São Paulo versus Palmeiras. Início às 16 horas, a equipe do São Paulo atuando em casa vem a 4 vitórias e 1 derrota. O Palmeiras fora, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 2 confrontos na casa do São Paulo, 1 vitória para cada lado. Vale ressaltar que o Palmeiras perdeu pela Copa do Brasil fora de casa, diante do Fortaleza. Saiu um gol antes do Palmeiras, foi anulado, na sequência o Fortaleza marcou. E a equipe do São Paulo vem de uma derrota aí pela Copa do Brasil, diante do Sport, abriu o placar, mas não conseguiu manter o resultado. Na classificação se trata do vice-líder Palmeiras com 19 pontos e o São Paulo com 15 pontos na 8ª colocação. O São Paulo em casa vem com 100% de aproveitamento pelo Brasileiro, 4 vitórias consecutivas. E a equipe do Palmeiras fora vem a 3 empates e uma única derrota em cima do Goiás, 5-0. Ou seja, é um jogo muito equilibrado, é um jogo de gente grande, é um clássico bem interessante de você estar assistindo. Pelo um lado temos o Dorival Júnior, que recuperou essa equipe do São Paulo. Pelo outro lado temos o Abel Ferreira, um treinador aí que conhece o Palmeiras há bastante tempo. Então, para essa partida, meus amigos, vou acreditar que será um jogo para poucos gols. Acredito que será um jogo para menos de 3,5. Acredito que será um jogo para empate ao intervalo. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série C. Temos o jogo do Amazonas versus Manaus, início às 16 horas. A equipe do Amazonas vem a 3 empates e 2 vitórias. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5. E o Manaus vem a 3 vitórias e 2 derrotas. É uma equipe muito frágil fora de casa, o Manaus. O Amazônia venceu o último confronto pelo placar de 1-0 fora de casa. O Amazônia em casa vem a 3 empates e 2 vitórias.
Manaus vem a mais de 7 derrotas consecutivas fora de casa, mas ainda não perdeu para o Amazônia, então vem de 2 vitórias e 2 empates diante do Amazônia. Para essa partida, o Amazônia quer subir ainda mais na tabela e a equipe do Manaus é uma equipe que está muito mal, então vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. Vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos Vitória versus Criciúma, início às 18 horas. Vitória em casa, 4 vitórias e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Criciúma fora, 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Em 2 de 5 bateu mais de 1,5. Nos últimos 3 confrontos em casa, o Vitória venceu todos. O Vitória, atuando em casa, vem fazendo bons jogos. É o quinto melhor mandante, com 4 vitórias e 1 derrota. E o Criciúma fora, meu amigo, é uma equipe terrível, terrível, 10º colocado, vem jogando mal, atuando fora de casa. Para essa partida, acredito que será um jogo para casa com empate. Bom, vamos agora para Juventude versus Tombense, início às 18h15. A equipe do Juventude em casa vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Tombense fora, 4 derrotas e 1 empate. Último confronto deu Juventude pelo placar de 2-0. A equipe do Juventude está em um crescimento muito bacana, principalmente com a chegada do novo treinador aí. Mas atuando em casa é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Tombense fora de casa é uma equipe frágil, é uma equipe que não tem competitividade, já que é o último visitante aí na competição. Então deixa o jogo para casa com empate anula. Vamos agora para mais jogos do Brasileiro Série A. Temos Flamengo versus Grêmio, início às 18h30. A equipe do Flamengo em casa, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. E a equipe do Grêmio fora de casa, 3 vitórias e 2 derrotas. Último confronto na casa do Flamengo deu Grêmio. A equipe do Flamengo na classificação é o 5º colocado do Brasileiro. E a equipe do Grêmio é o 4º colocado do Brasileiro com 1 ponto à frente. Atuando em casa, o Flamengo vem fazendo a 6ª melhor campanha, com apenas 1 derrota. E a equipe do Grêmio, fora de casa, 2 derrotas e 2 vitórias. É um jogo bem interessante. A equipe do Renato Portaluppi vem aí com uma boa sequência de invencibilidade, eliminou o Cruzeiro. E a equipe do Flamengo do Sampaoli vem se ajeitando aí aos poucos, ou seja, o Flamengo é o favorito. E minha visão de jogo é o favorito a estar conseguindo o bom resultado nessa partida. Então, para essa partida, podemos deixar um back Flamengo. E também acredito que será um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 gols. Não deve falhar nessa partida. Vamos agora para Goiás versus Fluminense, início às 18h30. A equipe goiana em casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Flu fora de casa vem a 5 derrotas consecutivas, sem marcar gols fora de casa. Nos últimos jogos, o Fluminense vem a 4 derrotas e 1 vitória. Vem de uma derrota em cima do River Plate. E o último confronto deu o Flu vem levando a melhor nos últimos 4 confrontos. Todos saíram gols. O Flu que vem em uma queda de rendimento muito ruim, absurda. A equipe do Flu é o 6º colocado na classificação. O Goiás é o 17º. O Goiás vem de uma derrota diante da equipe do Cuiabá em casa. E a equipe do Flu, meu amigo, venceu nada menos, nada mais que o Bragantino. Então, para essa partida, acredito que será um jogo para gols. Vou estar deixando o jogo para gols nessa partida, mais de 1,5 gols. E tropa, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia, então deste domingão de clássico pelo brasileiro, domingo de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto personalizado, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Bom, vamos deixar para vocês como opção de julgar para vencer, o jogo. E vou estar deixando também para vocês de julgar para vencer. E vou estar deixando esse jogo Twente para vencer. Twente e de julgar é o nosso back ao favorito. Outra boa opção que vocês devem estar observando e faturando em gols será o jogo para mais de 1,5 gols. No jogo do Internacional, mais de 1,5 gols no jogo do Vitória, mais de 1,5 gols no jogo do Goiás versus Fluminense, uma boa tripla.
Em questão de bilhete personalizado, vocês poderiam pegar aí um Flamengo para vencer mais de 1,5, pode pegar vitória para vencer em mais de 1,5 também. Pode pegar aqui empate no primeiro tempo no São Paulo e menos de 3,5 no jogo todo. Grandes opções que vocês podem elaborar para montar. Então, talvez, novamente, deixo aí opções de bilhete pronto fixado. Aqui, neste momento do vídeo, deve já aparecer se foi deixado ou não para vocês. Então, uma tripla, uma dupla, back é o favorito, chance dupla, over goals. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. E se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve no canal e, claro, compartilha o nosso vídeo para geral, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadoras como você. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!